Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Tivemos na quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, pela 32ª rodada do Brasileirão da Série B, o clássico pernambucano entre Sport e Náutico. Náutico que vive um momento muito conturbado, um momento muito difícil, que na verdade ninguém esperava, pela campanha que o Náutico fez ano passado na Série B, brigando para chegar à Série A. E o Sport, que começou bem, começou na parte de cima da tabela, deu uma caída e agora volta a reagir, volta a sonhar com a Série A. Se enfrentaram pela 32ª rodada e acabou dando o resultado do momento desses dois clubes. O Sport, na parte de cima da tabela, avança, encosta os adversários diretos para voltar à Série A. E o Náutico, infelizmente, se afunda de vez na última colocação do Brasileirão. Isso para a torcida adversária, no caso do Sport, é sensacional. Sensacional. A torcida do Sport não poderia querer outra coisa, vencer, encostar nos adversários diretos na parte de cima da tabela e ver um rival regional dando praticamente adeus à Série B e caindo para a Série C. E para o torcedor do Náutico, Timbu, é o pior gosto possível. Sentir e ter quase que a certeza que não tem mais saída, que estará na Série C ano que vem. E pior, não conseguir ganhar do seu arquirrival no ano. Então são sentimentos completamente opostos, mas são sentimentos legítimos dos torcedores. Eu não vou falar aqui como torcedor, até porque eu não sou torcedor de Sport, não. Sou um amante do futebol. E como amante do futebol, eu tenho os meus pontos de vista e é muito ruim para o futebol regional, para o futebol estadual, você ter um time apenas triunfando na elite do futebol aqui no Brasil. Sim, falando em palavras, você ter os seus adversários estaduais muito inferior a você. Óbvio, os campeonatos estaduais, na minha opinião, com exceção de São Paulo, nenhum campeonato estadual é parâmetro para nada. Você não pode tirar como parâmetro o que o seu time faz no campeonato estadual. Raras exceções. Mas na maioria das vezes você não pode tirar como parâmetro. Porque a Copa do Brasil é muito mais difícil. Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, é tudo muito mais difícil que o campeonato estadual. A Copa do Nordeste. Mas quando você tem essa diferença, porque você tem investimentos. Se tem um time na Série B, o investimento é um. E o restante na Série C, o investimento é menor. Então, para nível estadual,
É óbvio que o Náutico cair não é legal. Não é legal. Para o futebol de Pernambuco. Para nível nacional, também não é bom. Também não é bom. É um time a menos do seu estado. É uma viagem a mais que você vai fazer, que você não faria se um time do seu estado tivesse. Mas eu entendo a torcida. Óbvio que eu entendo a torcida. E para o Nordeste? O Nordeste é muito ruim. O Nordeste é muito ruim. Você ter o número de times menor. Hoje na Série A só temos 2 do Nordeste. A tendência é que vai estar parecendo que suba um, que é o Bahia, mas está correndo o risco de cair um, que é o Ceará. Na verdade, os 2 times do Nordeste correm risco de rebaixamento, Fortaleza e Ceará. Imagina, de repente só ter um do Nordeste na Série A. Por mais que a torcida do Nordeste, são arquirrivais, amem isso, só o meu time vai estar na Série A. Para esse time nordestino na Série A não é bom, não. Olha a quantidade de viagens que ele vai ter que fazer. Todo jogo ele vai ter que viajar. Todo jogo fora ele vai ter que viajar se não tiver nenhum time do Nordeste. É pior, é mais cansativo. É mais difícil de se manter lá. Então, cara, mas é óbvio que para a torcida, isso é um deleite, né? Isso é um manjar dos deuses. Você vê o arquirrival na merda. Olha a gente falando num panorama geral em relação ao futebol nordestino. Quanto menos times nordestinos tivermos na elite, Série A, Série B, pior o futebol nordestino. E tivemos esse jogo Sport e Náutico, onde o Sport venceu de 2-1, encostando de vez a parte de cima da tabela. Sem falar do Santa Cruz, né? Sem falar do Santa Cruz. Encosta de vez lá na tabela. Está nesse momento antes dos outros jogos, né? Ainda temos jogos. O Londrina ainda vai jogar, pode passar. O Ituano vai jogar, pode passar. Esses 2, né? O Sport, por exemplo, vai ter um jogo Vasco da Gama e Londrina. Qual seria o melhor resultado? Se o Londrina ganhar, passa o Sport, vai a 48 pontos. Fica 2 à frente do Sport. Se o Vasco ganhar, aumenta a diferença. Bom, para o Sport, o melhor seria ou o Vasco empatar ou o Londrina ganhar. Porque a diferença ficaria em 2. No máximo 3. O Ituano pode chegar aos 47, passar, mas aí fica a diferença de 1 ponto. Lógico. Está diminuindo o tempo. Já estamos na rodada de número 32. Mas definitivamente o Sport, com esta vitória, entra na briga para voltar à Série A. E o Náutico, ali na última colocação, com 27 pontos. Nesse momento, há 8 pontos de diferença do Guarani. Isso pode aumentar, porque todos os times que estão na frente do Náutico vão jogar. Operário, Brusque, CSA, Guarani, Chapecoense, todos esses vão jogar. Faltando aí
3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 rodadas. Tendo 8 pontos de diferença. Faltam 4 rodadas. Cara, acho pouco provável que o Náutico se safe, mesmo ganhando todos os jogos. Sinceramente, para mim o Náutico já está rebaixado para a Série C. Não é o final do mundo. O Vitória da Bahia caiu para a Série C e agora volta para a Série B. Mas, irmão, é um passo muito grande atrás para o Náutico, que foi campeão pernambucano. Por isso que ninguém esperava o Náutico caindo para a Série C. E o jogo? Cara, sobre o jogo, antes de eu falar aqui rapidamente, eu vou pedir a você, meu amigo torcedor do esporte que está feliz, meu amigo torcedor do Náutico que está amargurado, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 4512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver vendo live, você pode dar através do clube de membro do canal com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode dar através do Valeu, que é esse coração de cifrão, que está do lado do compartilhar, beleza? Então vamos lá. Cara, o Náutico não fez um jogo ruim. O jogo Náutico e Sport foi um jogo bem parelho. Bem parelho. Principalmente no primeiro tempo. O time do Sport era o favorito, tinha um certo favoritismo. Não muito, mas tinha um certo favoritismo. O time do Sport tem um sistema defensivo que você não pode se dizer de ruim, que dá para você trabalhar. O problema é a parte ofensiva do Sport. O Náutico foi para cima, tentou logo no início, fez logo um gol, abriu 1-0, com o Giovani que arrebentou no Santos, que foi pro Grêmio, passou pelo Flamengo, não foi muito feliz nesse time, foi bem realmente no Santos, mas fez um golaço. Mas um jogo bem parelho, bem disputado, brigado, lutado. Tentaram jogar, tanto o Náutico quanto o Sport tentaram jogar, sair jogando, criar tabelas. Só que o Sport vive um momento... Eu não vou dizer que o Sport vive um momento bom. Vive um momento regular. Mas o Náutico vive um momento muito ruim. Se você pegar o primeiro gol do Sport, a bola só entrou onde entrou porque teve desvio. Não estou desmerecendo, mas teve o desvio. E o segundo gol, a bola bate na trave, nas costas do goleiro e entra, irmão. E ainda dizem que sorte não faz parte do futebol. Óbvio que faz. Não estou falando que o Sport ganhou na sorte. Não é isso. Óbvio que não foi. O Sport foi melhor, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo foi bem parelho o jogo. Mas no segundo tempo o Sport foi melhor. No primeiro tempo terminou 1-1. Gol de Giovani e Fabinho. E no segundo tempo o Wagner Lopes fez um golaço de fora da área. Esse que bate na trave, nas costas do goleiro e entra. Mas a fase, quando tá ruim, não, é muito complicado. Mas não foi por isso que o Náutico perdeu para o Sport. Não foi só porque o Sport deu sorte nos 2 gols, da bola desviar e entrar no ângulo, outro bater na trave no goleiro e entrar. Não foi por isso. O Sport venceu porque foi melhor. O Sport venceu porque foi melhor. O Sport tem um time melhor, um time mais desarmado. Se você pegar os números, fica evidente. O Náutico deu um chute em direção ao gol, e foi o gol. Os outros chutes foi tudo mais ou menos de fora da área. O Sport não chutou tanto em direção ao gol, chutou 3 vezes, chutou 2. Mas chutou 17 vezes ao total.
O Náutico só chutou 7. Posse de bola foi um pouco mais do Náutico? Foi, porque o Náutico estava perdendo. Estava empatando, na verdade, precisava ganhar o jogo. Então, tentava ficar um pouco mais com a bola, o Sport segurava um pouquinho mais. E quando tomou o gol da virada, o Náutico foi para dentro, se expôs um pouco, ficou mais com a bola. Então, essa posse de bola ficou para o Náutico. Mas, tanto o Náutico quanto o Sport erram muitos passes. Esse é um grande problema da Série B. O número de passes errados. Isso dificulta qualquer trabalho, qualquer futebol. Mas no segundo tempo o jogo foi mais a cara do Sport. O Sport controlou mais o jogo. No primeiro tempo o jogo foi mais aberto, mais franco, terminou empate. O Náutico não fez uma má partida como o Sport. No segundo tempo o Náutico teve mais dificuldades porque se encaixou mais o Sport, ficou na frente, aí jogou mais fechado. O sistema defensivo do Sport é melhor e criou mais dificuldades para o Náutico tentar alguma coisa diante da dificuldade técnica que o Náutico tem. Então, cara, placar justo, vitória justíssima do Sport perante ao Náutico. Justíssimo, o Sport está brigando lá. Poderia estar até no G4 se não tivesse caído tanto na metade do campeonato. Mas ainda tem chance de chegar à Série A, até porque o Vasco da Gama está tropeçando o tempo inteiro. E o Náutico, cara, a minha humilde opinião, tem que começar já o planejamento para 2023 na Série C e fazer de tudo para 2024 voltar para a Série B. É um momento complicado para a torcida do Náutico, mas não é o fim do mundo. É próximo, mas não é o fim do mundo. Muitos times conseguem dessa volta aí no Nordeste mesmo, o próprio Bahia, o Fortaleza, que ficou Série B, Série C, Série B, Série C durante muito tempo, Ceará também. Então, se reestruturar o Náutico. E o Sport, apesar de estar brigando também, porque o futebol pernambucano há algum tempo não figura entre os melhores. Na verdade, nos últimos anos aí, os melhores do Nordeste são os times do Ceará, que são muito mais estruturados, né, neste momento. Muito mais estruturados. Mas a torcida de Pernambuco também quer uma estruturação dessa e ver o Sport voltando a disputar títulos e o Náutico figurando entre os melhores. Mas para isso tem que ter uma consciência administrativa, que eu não sei se esses dois clubes ainda... Quer dizer, esses dois times, essas diretorias, têm essa visão administrativa profissional, mas tem que ter. Com essas situações de chegar um monte de SAF aqui no país, alguns times vão correr o risco de fechar as portas. Então, Náutico e Sport tem que abrir o olho, porque vira empresa, chegam com dinheiro e acabam sucumbindo o tradicional. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!